Olá pessoal, eu estou aqui fazendo um vídeo, esse é um pequeno vídeo, alguns minutos, sobre o caráter, a perfeição de caráter, não é? E especialmente para jovens e também aqueles que querem ser salvos. Eu quero. Tá bom, o que é caráter em primeiro lugar? Em segundo lugar, na sequência, nosso caráter tem que se tornar perfeito para ser salvo. E se for assim, então como é que se faz isso? Não é? Muito bem, caráter é sinônimo, digamos assim, de personalidade. Não é? Anotei aqui algumas coisas. É firmeza de propósito ou firmeza de vontade. É o jeito da pessoa ser, seus hábitos, suas virtudes, os vícios, enfim, como agimos. Isto é o caráter. Então, resumindo, isto é o caráter. Agora, para que sejamos salvos, nosso caráter tem que ser perfeito. Sabe por quê? Muito simples. Extremamente simples. É só o caráter que nós levaremos para o céu. Como é que vamos levar para lá algo que não seja perfeito? Então tem que ser perfeito. Nós temos que chegar a um ponto de termos um caráter perfeito. Isso talvez assuste um pouco, né? Isso dá muito assunto para debater. Vamos repetir, só os perfeitos se salvam. Né? Mas vamos agora acrescentar algumas amenidades aqui. O pior de todos os seres humanos pode vir a ser perfeito. Tem isso também, né? E como que nós nos tornamos perfeitos? Isto é um problema meu, é uma decisão minha e eu tenho que querer. Mas não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo que me torna perfeito. Portanto, já diminui o tamanho do problema. Então, repetindo, é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa o caráter. Se só levamos o caráter para o céu, compete que antes dele ser levado para lá, se torne perfeito. Então funciona da seguinte maneira, resumindo, aqueles que morreram, que já morreram, ou que vão morrer antes de Jesus voltar, certamente morrem sem terem um caráter perfeito. Isso ninguém chega a esse ponto. Mas, ao ressuscitarem, ressuscitarão perfeitos. Ali, o que faltou ser transformado durante a vida, se completará. Desde que a pessoa, durante a vida, ou no final da vida, enfim, tenha tomado essa decisão de querer ser transformado. De querer o perdão de todos os seus pecados e querer se livrar de cometer aqueles pecados. Então, esse é o ponto. Na verdade, está se tornando bastante simples, todas essas coisas, né? Então, vamos lá. Qual é o pior pecado? Daquele que é muito difícil a gente se livrar. É aquele que a gente cultiva, aquele do qual a gente gosta. Como é que você vai pedir para o Espírito Santo? Espírito Santo, me ajuda a vencer tal pecado, né? Se tu gosta dele e não quer deixar de gostar, esse é um problema sério, esse é o meu problema. Então eu posso pedir para o Espírito Santo, Senhor, meu Espírito Santo, Senhor Jesus, Senhor Deus, me ajude a vencer a vontade de gostar daquele pecado, né? Então aqui diz assim, está em Meditações Matinais de 2013, né, na página 61, é muito bonito. Nosso espírito pode de tal maneira se identificar com o dele, isso é, com o de Jesus, que seremos um com ele em nossos pensamentos e intenções. Então, na medida em que nós nos afeiçoamos a Jesus, que nós mantemos comunhão com ele, comunhão é oração basicamente, né? Estudo, etc. Tal, é manter a mente ligada a Deus por alguma maneira. A mente vai querer deixar de gostar de certas coisas e vai querer gostar de outras coisas. E aí, como diz muitas vezes o pastor Bulhão, então você está no caminho da perfeição.
E você vai morrer e não chegou no final da perfeição. Porém, quando Jesus voltar, você vai ressuscitar perfeito. Porque você quis ser perfeito, você estava lutando. Essa é a grande questão, né? E aqueles que não morrerem, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, serão julgados, né? Os vivos serão julgados, mas não serão julgados agora. Tem que primeiro vir o decreto dominical e várias coisas. Então, momentos antes do fechamento da porta da graça, seremos julgados vivos e aceitos vivos. E dali em diante, segundo uma explicação do pastor Tim, que eu posso enviar para quem desejar, pelo menos intencionalmente ninguém mais peca até o dia que for transformado. Intencionalmente não. Porque se pecar intencionalmente, ou aquele pecado acariciado ainda estiver lá, em primeiro lugar nem será aceito quando passar pelo julgamento, né? Mas ainda continuaremos de natureza pecadora até o dia que formos transformados, que é o dia da segunda vinda de Cristo. Ficou mais ou menos claro isso? Então, a comunhão com Deus nos torna mais semelhantes a Ele, e isso é um crescimento diário. Vou reforçar esse exemplo. Por exemplo, suponha você que é uma pessoa de uma igreja, qualquer outra igreja aí, e daquelas igrejas que não segue a Bíblia inteiramente. Essa pessoa está no caminho da salvação? Sim, pode estar. Porque ela está crescendo, ela está aprendendo. Mais dia menos dia ela vai descobrindo coisas, um dia ela descobre o sábado, ela descobre isso, descobre aquilo, etc. Descobre que a alma não é mortal, que não existe uma alma mortal, imortal, quer dizer, etc. Né? E vai crescendo. Se ela morrer no caminho desse crescimento, no dia em que Jesus voltar, seu crescimento será completado e ela se tornará perfeita. O caráter se tornará perfeito. Então é assim que o caráter se torna perfeito. Duas coisas. Primeira, durante a vida, num crescimento espiritual de transformações e mudanças efetuadas pelo Espírito Santo, claro, respeitando sempre a nossa vontade. E no finalzinho, quando Jesus voltar, se completa a nossa vontade, não é? Então, crescemos dia a dia. No final, seremos transformados e tornados perfeitos, né? Portanto, dia a dia, nosso modo de falar muda. Nossos pensamentos mudam, o nosso caráter vai se tornando cada vez mais perfeito, até aquele dia que Jesus volta. Que assim seja com cada um de todos os que assistem esse vídeo. Tchau.